Neste vídeo comentarei a discussão em torno da criação de uma lei brasileira anti-embargos, que ganhou manchetes na mídia depois de uma declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, de que os três poderes estariam conversando algo a esse respeito para proteger autoridades e entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos e prestadores de serviços. Mas será que isso funciona? Será que uma lei de âmbito nacional impediria efeitos de sanções internacionais, como as aplicadas pela Lei Magnitsky dos Estados Unidos? Neste ponto, é sempre bom frisar: a Lei Magnitsky é aplicada nos Estados Unidos. São as empresas e pessoas que possuem negócios em solo norte-americano que devem observar a lei. Porém, os seus efeitos é que são percebidos nos países de pessoas e empresas sancionadas, já que a lei determina que empresas americanas não podem ter relação comercial com o sancionado, seja de forma direta ou indireta. Como exemplo de uma relação comercial de forma direta é quando um sancionado brasileiro tem uma conta em um banco norte-americano. Então, esse banco deve encerrar o relacionamento com o sancionado. De forma indireta é quando um banco brasileiro que opera nos Estados Unidos tem relação comercial com o sancionado. Aí, esse banco brasileiro que atua nos Estados Unidos ou transaciona em dólar, terá que escolher se continua mantendo esse relacionamento ou encerra a relação comercial com o sancionado. Ou seja, entre perder os seus negócios com os Estados Unidos e em dólar ou encerrar a relação com o sancionado, por óbvio que encerrará a relação com o sancionado. Voltando à lei anti-embargos, é bom que se diga que isso não é algo inédito. A China, em 2021, aprovou uma lei anti-sanções estrangeiras. Ela permite processar quem aplica sanções consideradas ilegítimas e autoriza o governo chinês a retalhar empresas estrangeiras. A União Europeia tem desde 1996 o Blocking Statute, que proíbe empresas europeias de seguir certas sanções dos Estados Unidos e dá direito à indenização quando essas sanções causam prejuízos. Na teoria, tudo isso parece poderoso, muito maravilhoso. Mas na prática, até China e Europa têm dificuldades para enfrentar o peso do dólar. Muitas empresas preferem obedecer às sanções dos Estados Unidos a arriscar perder acesso ao sistema financeiro global. Se China e a União Europeia têm dificuldades de enfrentar embargos norte-americanos, imagina o Brasil. É bom que se diga que essa não é uma visão colonialista ou de vira-latas, mas pragmática. Nossos bancos dependem de correspondentes em Nova York para movimentar dólares. Os grandes bancos brasileiros têm subsidiárias e agências nos Estados Unidos. A lei da União Europeia não foi suficiente para que bancos sediados nos países do bloco europeu não se vissem obrigados a pagar multas bilionárias para continuarem tendo acesso ao mercado norte-americano e a transações em dólares. A exemplo do BNP Paribas, da França, que em 2014 se viu obrigado a pagar uma multa de 8,9 bilhões de dólares por violar sanções dos Estados Unidos a Sudão, Cuba e Irã. Além disso, o Brasil tem tratados e acordos internacionais que não poderiam ser ignorados, como também tem que trazer para a mesa o fato de a Constituição brasileira limitar a intervenção do governo em contratos privados. O Estado pode regular a economia, mas com base em princípios como livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, função social da propriedade, redução das desigualdades regionais e sociais. Com isso, regulações são possíveis, mas precisam ter finalidade pública clara e proporcionalidade. Medidas que simplesmente blindem um grupo específico, sem interesse coletivo, podem ser questionadas. Uma lei dessas poderia ter efeito de um tiro que sai pela culatra. Se, por um lado, poderia ser vista como uma ação de proteção da soberania brasileira, por outro, poderia ser encarada como mais uma afronta aos Estados Unidos, pois ficaria evidente que estaria sendo criada em reação às sanções recentes da Magnitsky aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e a empresa da sua família, aumentando ainda mais a já desgastada relação entre Estados Unidos e Brasil. Será que é hora de colocar mais lenha nessa fogueira, ainda mais em um momento que Trump e Lula sinalizaram estar dispostos a conversar sobre questões que são muito mais importantes para o Brasil, tais como redução de tarifas comerciais? Penso que uma lei brasileira anti-embargos teria mais efeito simbólico do que prático, e não impediria bloqueio de bens, cancelamento de vistos, nem protegeria bancos do risco de perder acesso ao dólar em caso de uma sanção norte-americana.
Uma lei assim poderia ser vista como proteção de segmentos da sociedade já percebidos como privilegiados, tais como bancos e altas autoridades públicas. Minha opinião é que não sairá do discurso, pois se hoje os holofotes do governo norte-americano estão voltados para alguns ministros do STF, a discussão de uma lei anti-embargos movimentaria a artilharia do governo norte-americano também para o legislativo e para o executivo. Para finalizar, deixo a seguinte pergunta: o Brasil precisa mesmo de uma lei anti-embargos ou precisa de instituições fortes e confiáveis para que sanções internacionais nunca sejam necessárias? Deixe a sua opinião no campo comentários. Sugiro também assistir o vídeo que fiz sobre os contratos do escritor Peninha com a Caixa Econômica Federal, com indícios de que seu alinhamento político nas eleições de 2022 possam ter pesado na decisão de contratá-lo sem licitação. Infelizmente, o YouTube não está promovendo esse vídeo, talvez por ser um assunto bastante polêmico, pois falo sobre o post que o escritor fez, lembrando o assassinato de Charlie Kirk, além de outras barbaridades desse historiador. O link estará na tela final deste vídeo. Ah, por gentileza, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fiquem bem e até a próxima.